Desde novembro de 2020 que a lei das inspeções mudou e há critérios muito mais apertados para diversos automóveis, alguns deles aqueles que são equipados com filtro de partículas. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Portanto, fica aí desse lado, subscreve o canal do YouTube ou mete like na página do Facebook e vamos falar já a seguir. Para quem não está ao corrente, o filtro de partículas é um componente do escape do vosso automóvel que tem como função captar as partículas de fuligem e outros gases poluentes emitidos pelo motor de combustão interna. Esse filtro de partículas não está sozinho no automóvel, é auxiliado por outros sistemas, nomeadamente válvulas de temperatura e válvulas de pressão, para conseguir gerir a forma como o filtro de partículas deve trabalhar, o seu estado de funcionamento e as limpezas automáticas dele próprio, que são as regenerações. Esta tecnologia é mais ou menos recente, já tem mais ou menos 20 anos, é recente, mais ou menos. E durante muito tempo as pessoas não sabiam como lidar com o filtro de partículas. Viam aquilo como um bicho-papão, como uma coisa estranha que não sabia bem como é que deveriam gerir e como deveriam resolver os problemas. Então, muito facilmente, começou-se a generalizar a eliminação do filtro de partículas. Naturalmente, toda a poluição que ele deveria captar vai passar para a atmosfera e vai de encontro novamente à história que eu vos contei no último vídeo da dica Euroclean Centro, sobre uma criança que estava dentro do carro à espera que o pai o fosse buscar e o carro estava a trabalhar dentro da garagem. A criança começou a chorar porque sentiu a poluição que faz arder os olhos, que faz doer a cabeça, que o carro sem filtro de partículas estava a mandar. Então o dono do carro mandou repor o filtro de partículas que no dia anterior tinha mandado eliminar, porque percebeu a importância do filtro de partículas. Mas voltando ao tema da manutenção do filtro de partículas, as pessoas não sabiam como reparar o filtro de partículas, não sabiam se aquilo tinha manutenção, não sabiam se aquilo dava problemas. O que acontece é que as pessoas davam problemas e faziam uma análise bastante simples, que era: então, e o carro precisa do filtro de partículas para trabalhar? Não. Então vai-se eliminar. Isto não é bem assim, porque imaginem, se o vosso carro der um problema de turbo, vocês não vão eliminar o turbo, porque depois ficam sem potência. Apareceu muitas vezes a desculpa de o filtro de partículas tira potência. Não é bem assim. Se o filtro de partículas estiver lá e estiver em condições, vocês têm a potência de fábrica. O vosso carro foi feito com o filtro de partículas no sítio. Portanto, se os engenheiros que andavam a estudar não sei quantos anos, demoraram mais de não sei quantos anos a desenvolver o vosso carro e ele foi feito para durar aqueles X anos ou X quilómetros, naturalmente o filtro de partículas não vai criar problemas no vosso carro, se estiver em condições. Vocês vêm-me a fazer diversas modificações, vêm-me a fazer diversos tipos de escapes, vêm-me a fazer muitas coisas mas uma delas que eu não faço e recuso-me a fazer é eliminar filtros de partículas. Por diversos motivos, e um deles é que há solução para o problema de filtro de partículas. Eu, em 2 anos que eu limpo o filtro de partículas e resolvo problemas relacionados com o filtro de partículas e todo o sistema de filtro de partículas, não houve um único carro, e já trabalhei com várias marcas, vários modelos, vários anos de carros, não houve nenhum carro que eu dissesse: este carro não há mesmo outra solução senão eliminar o filtro de partículas. Não houve um único carro. Portanto, não me venham dizer que em todos os casos é preciso tirar o filtro de partículas e que ele é um problema que lá está e não sei mais o quê. Quando vocês estiverem daqui a 10 ou 20 anos ou até menos numa atmosfera irrespirável, uma poluição imensa, vocês dizem: eu não fiz a minha parte. E vocês pensam, vocês também podem dizer, como já ouvi aqui um cliente meu a dizer que tinha eliminado o filtro de partículas em tempos: não é só por causa do meu carro que isto vai acontecer. Pode ser, porque se todos nós pensarmos assim, todos nós vamos estar a poluir. Se vocês pensarem na vossa parte, se vocês fizerem a vossa parte, isso não vai acontecer. Se vocês fizerem a nossa parte, naturalmente vamos ajudar. Pouco a pouco, grão a grão, enche a galinha o papo. Nunca se esqueçam. Além de não saberem resolver o problema de filtro de partículas, muitas vezes é apontada ou a eliminação ou um filtro novo da marca. Naturalmente, um filtro novo da marca custa muito dinheiro, não é? Mas se eu pegar no vosso filtro e o limpar e o meter tão bom como estava quando era novo e vocês pouparem muito dinheiro, claro que vai resolver a questão.
Portanto, antigamente até poderia justificar vocês eliminar o filtro de partículas porque não havia outra opção sem ser comprar um filtro novo na marca. Neste momento há soluções, são viáveis, são fiáveis. Eu sou a prova viva de que eliminar não é a única solução. Mas adiante, não é este tema que eu ia falar hoje. Eu ia falar como é que está a correr as novas normas de inspeção com os carros com o filtro de partículas eliminado. Eu questionei um técnico num centro de inspeções que me falou que neste momento eles têm que verificar a existência do filtro de partículas. Ora bem, se vocês eliminarem o vosso filtro de partículas a desmiolar o filtro de partículas, ele vai continuar a estar lá, certo? Mas não vai estar a fazer nada. Se vocês meterem downpipe, o inspetor vai ver e vai chumbar o carro, certo? E há casos de centros de inspeções que verificam o nível de partículas e há outros casos que não, porque não são obrigados. Mas quando forem todos obrigados a ver a existência do filtro e a verificar a sua eficiência, aí todos os carros com filtro de partículas vão chumbar. E não se esqueçam de uma coisa, este ano o Estado quer arrecadar mais 50 milhões de euros em coimas. E a coima de andar com filtro de partículas eliminado são 550 euros e a apreensão do veículo. E vocês não querem ficar com uma multa dessas e nem ficar sem o carro, pois não? Muito cuidado se na altura de vocês terem algum problema de filtro de partículas, vocês preferirem ir pela maneira antiga. Epá, imaginem que vocês firmam o pé que querem mesmo eliminar o filtro de partículas. Olhem, façam o que vocês quiserem. Eu não sou de acordo, mas vocês fazem o que querem com o vosso carro. Imaginem, vocês eliminam e desmiolam o filtro de partículas, certo? Então, e daqui a uns tempos é obrigatório o filtro de partículas, o vosso carro não passa na inspeção sem ele e vocês têm de ir buscar um filtro de partículas outra vez. Atualmente, nos filtros de partículas até estão a ser roubados dos stands à beira da estrada para vender para a reciclagem. Infelizmente anda a acontecer muito isso. E vocês comprarem um filtro de partículas usado, hoje em dia é praticamente impossível. Praticamente impossível. Então a única opção que vocês vão ter é ir à marca a dar 3.000 euros ou 4 ou 5 por um filtro de partículas novo. Acredito que vocês também não queiram isso. Portanto, não pensem apenas a curto e médio prazo. Pensem a longo prazo. E daqui a uns tempos, quando for obrigatório o filtro de partículas, se o carro tiver de origem, o vosso carro, se vocês o quiserem vender, em vez de valer o valor comercial, por exemplo, de 5.000 euros, vai valer 2.000. E vocês estão a perder dinheiro novamente. Bem pessoal, esta era só uma chamada de atenção. Vocês não devem ver tudo só apenas pela forma superficial das coisas. Vejam as coisas por um prisma global. Não é só eliminar o filtro de partículas e que vai correr sempre tudo bem. Pode não correr. Muita atenção a isso. Tenham uma excelente semana, corra tudo bem convosco e protejam-se.